Olá, me chamo Larissa Carvalho e nós estamos dando início a mais um testemunho Geradas para o Milagre. Nesse episódio de hoje eu queria te pedir em especial, se inscreva, curta, comenta, manda mais um, faz com que esses testemunhos entrem em lares e transformem cada vez mais. Aqui estão sendo gerados testemunhos que edificam, que transformam e que aumentam a sua fé. Hoje, em especial, eu estou aqui com a minha líder que já foi minha líder por 2 vezes, né, Geonine Medeiros. Que prazer, que honra poder te receber aqui. Eu estou emocionada, já se emocionou muito aqui. Já oramos, já compartilhamos coisas maravilhosas da parte de Deus. Eu quero te honrar aqui publicamente, falar que eu te admiro, falar o quanto eu te amo, o quanto eu aprendi e eu ainda aprendo com você, viu? Meu Deus do céu, olha quem fala, né? Eu também Deus. só tenho a agradecer a Deus, e tudo é no tempo do Senhor, né? Ele preparou esse momento para a gente se reencontrar, para a gente se abraçar, para a gente olhar nos olhos uma das outras, né? Da outra, e Isso. ver o quanto é maravilhoso o trabalhar de Deus. E eu também me emociono muito, porque você sempre foi minha princesa, Oh, né? meu Sempre. Deus. Sempre me ouviu, sempre me amou, sempre esteve do meu lado. Quantas coisas a gente não confidenciou, compartilhou né? juntas, né? Então, eu estou muito feliz e Eu sei que Deus vai também. fazer muito mais. Eu também estou muito feliz. Eu sempre digo assim, meu Deus, eu sempre, todos os encontros, né? Eu falo, eu tô como os que sonham. Eu tô verdadeiramente como os que sonham. Eu fico assim, eu fico em sonho mesmo, vendo tudo aquilo que Deus é capaz de fazer, porque nada é sobre nós, né, Gel? Isso. Tudo é sobre Ele, tudo é sobre o que Ele faz através das nossas vidas, a soberania de Jesus, a soberania, assim, que Ele pega a gente mesmo ali do nada, nos limpa, nos trata com tanto carinho, com tanto amor, para nos usar para outras pessoas, Isso. e em especial aqui nos usar para outras mulheres, que assim como eu aprendi com você, né, a levantar outras mulheres, assim, acreditar que é possível algo novo em Deus. Estou muito, muito, muito feliz. E eu tenho certeza que essa conversa vai ser emocionante. Não é verdade? Amém. Amém. Queria, para que a gente começar, Gel, você falasse um pouco sobre você. Quem é a Geonine Medeiros, né? Tem muita gente que te conhece, assim, que vê você sempre muito bem vestida, maravilhosa, né? Você, verdadeiramente, as pessoas te olham, assim, como espelho de uma mulher bem elegante, sempre muito bem bonita, maquiada. Mas todas nós temos as nossas dores, né? Passamos pelas nossas adversidades para chegar até aqui. Eu queria que você se apresentasse para as mulheres do Geradas para um Milagre, falasse quem você é, se você nasceu já num lar cristão, porque muita gente te conhece já aí vivendo essa obra maravilhosa do Senhor. Mas assim como eu também, que não sabia da tua vida, né? Tem muita mulher que está aí olhando para a Geonine e dizendo assim, sim, mas e aí? Como tudo começou, né? De onde a Geonine é, quem ela é. Eu queria que você falasse um pouco sobre você. Desde já eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, em Geradas para o Milagre. Oh, Com meu Deus. certeza o Senhor está gerando milagres Sim. através da vida de todas as mulheres que já estiveram aqui e daquelas que ainda virão. Porque Sim, tudo amém. que Deus faz é perfeito e é no tempo do Senhor. tempo do Né? Senhor. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Geonine Medeiros, eu sou filha e serva do Deus Altíssimo, sou esposa do Sérgio, sou mãe do Lúcio Henrique, sou mulher, como toda mulher, né, que tem as suas falhas, fraquezas, dificuldades, mas nessa caminhada durante esse tempo, esses 15 anos, servindo a Deus, tenho visto o trabalhar de Deus, a mudança, e eu busco de verdade ser alguém diferente, alguém que pode realmente olhar para outra pessoa, e principalmente, como Larissa já falou, né, para uma mulher, porque mulher entende bem a mulher, sabe dos sofrimentos, das dores, das incertezas, das falhas e fraquezas, e sempre que a gente para conversar, a gente se identifica. Então, ser mulher é isso, é passar por algumas coisas, situações, problemas e viver propósitos, porque tudo aquilo, eu quero te falar para você
com muita clareza e verdade no meu coração. Tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você está passando, não é em vão. Não é para destruir a sua vida, a sua casa, a sua família. É para que um propósito muito maior seja estabelecido. Então, eu sou essa mulher que crê, que acredita, porque eu vivi uma história de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza, de depressão. Mas, a partir do momento que eu decidi buscar a Deus, né, permitir que Ele me lapidasse, me transformasse, a minha vida mudou. Amém. Então, eu sou essa Geonine disponível a fazer a vontade de Deus. Sou a mulher que sou sincera, gosto de me relacionar com pessoas, amo lidar com outras pessoas, mulheres. Então, eu sou essa pessoa sincera, verdadeira, amável e que estou aqui, com certeza, para aprender muito mais. Ou seja, durante toda a minha caminhada, eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida como propósito. Amém, amém, amém. Coisa linda, meu Deus. É isso mesmo, é isso mesmo. É o seu propósito, é o seu chamado. Não tem como esconder isso, né? E assim, eu entendo que no nosso propósito, no nosso caminhar, Deus vai nos lapidando. Como você falou, não sou perfeita. Não somos perfeitas. E também Deus não quer ninguém perfeito, não, viu? Ele quer realmente pegar o imperfeito, cuidar, amar e fazer com que ele fique perfeito aos olhos do Pai. Isso. Né? Deus, eu falei algumas vezes assim, Deus, ele quer um coração quebrantado, um coração disponível. Muitas vezes a gente não vai ser o letrado, o que tem uma melhor oratória. Não vai ser nada disso, minha gente. É sobre a disponibilidade. É sobre dizer assim, eis-me aqui, Senhor, faz conforme a tua vontade, né, Gel? Isso mesmo. E acredito que você faz esse papel assim com excelência. Eu lhe acompanhei, né, durante muito tempo assim, e eu vejo a sua disponibilidade, eu vejo assim a sua excelência em tudo que você faz. Você não faz nada de qualquer jeito, é tudo com muita excelência, é tudo com muito zelo, com muito carinho. Aprendi muito com você, mas vou falar um pouco mais à frente sobre esse aprendizado todo, minha gente. Queria que você falasse um pouco, porque eu até falei na primeira pergunta assim dentro, se você nasceu num lar cristão, de onde a Geonine vem? Ela já vem do lar cristão, ela ouvia falar de Jesus desde pequena. Como a sua história foi, assim, né, pegando o rumo para chegar nos tempos de hoje, da Geonine de hoje? Na verdade, eu nasci na cidade de Penedo e fui para São Paulo com 1 ano de idade, que aí meus pais foram morar lá em São Paulo, buscando um novo momento na vida deles. E lá eu tive assim, a oportunidade de ficar perto, próxima das minhas tias, da minha família, irmãs da minha mãe que já moravam lá. Mas também tive muitas experiências na infância que me trouxeram um certo, vamos dizer assim, intimidade, uma certa intimidade, um amor muito grande por Deus. Então, quando eu era ainda muito pequena, eu me lembro que o meu refúgio, o meu esconderijo era embaixo da cama dos meus pais. Então, ali eu tinha aquele local como meu lugar secreto com Deus. Eu não nasci em berço cristão, meus pais não eram evangélicos na época, mas eu tinha essa certeza, eu sentia no meu coração a existência de Deus, o poder de Deus. Então, ali eu criei o meu ambiente de intimidade com Deus. Sempre minha mãe me levava, né, para que eu aprendesse mais da palavra de Deus, mas eu não conhecia Deus como eu conheço hoje, eu não vivia realmente o evangelho como eu vivo hoje. E ali, naquele momento, eu tive um problema de saúde, eu tinha um sangramento muito forte no nariz e minha tia, irmã da minha mãe, ficou muito preocupada e queria que minha mãe me levasse ao médico porque achava que poderia ser tuberculose e minha mãe ficou muito apavorada com aquilo, mas eu, ainda pequena, me lembro como hoje, peguei minha chupeta, minha fralda, fui para debaixo da cama da minha mãe e meus pais não sabiam, literalmente, que eu tinha esse momento ali de proteção, sim, onde eu, mesmo pequena, mesmo não entendendo nada, mas eu sabia que Deus existia. Meu Deus. E ali eu apresentei a Deus aquela situação, eu tinha medo de morrer, e pedia para que Ele não me deixasse morrer, que eu queria que Ele me curasse, que eu queria ainda viver, né, muitos anos. E ali eu saía como muito pequena, contando a minha história para Deus. E para honra e glória de Deus, mesmo não o conhecendo, como eu sei que Ele é capaz de fazer hoje, Deus me curou e aquele sangramento instantaneamente desapareceu.
Me lembro como hoje minha mãe ia limpar a casa e de repente ela colocou a vassoura por baixo da cama e ali puxou uma fraldinha minha e aquela fralda estava bastante suja de sangue e minha mãe ficou pasma, assim, assustada e me perguntou o que era aquilo e eu contei toda a minha história. Sim. De que eu falei com Deus e que eu acreditava que Deus tinha me curado e que meu nariz não ia mais sangrar. E minha mãe se emocionou muito com aquilo tudo ali. E, para honra e glória de Deus, eu de fato fui curada. Fui crescendo, vivendo momentos ali difíceis com os meus pais, que também passaram por muitos momentos difíceis. E meu pai se aposentou e nós voltamos aqui para Alagoas. Sim. Não mais para Penedo, mas para um interior chamado Canoas, que eu chamava, né? Como o interior do Sucá-Brobró, que meus tios não ouçam isso, né? Porque era algo que eu denominava, porque para mim era muito estranho sair de São Paulo com 13 anos de idade, com sonhos, com perspectivas que eram totalmente diferentes, né? E chegar no interior que não tinha água, não tinha energia, era energia muito fraquinha, não pegava televisão, rádio era uma coisa muito difícil também. E ali eu passei a viver aquela vida que foi para mim muito inesperada, mas que hoje eu vejo o quanto foi importante ter vivido tudo aquilo. E aí uma tia minha, que hoje já não está mais aqui conosco, né? Já faleceu, mas eu creio que Deus está cuidando nos mínimos detalhes de tudo, sempre cuidou da família, de todos. E ela falou com minha mãe ali e disse, olha, você vai morar lá em Maceió. E aí nós viemos morar aqui em Maceió e aí eu comecei a conhecer pessoas e aí conheci o pai do meu filho, namoramos, noivamos, casamos e eu não tinha ainda tido essa caminhada com Jesus. Sim. Mas a partir de algumas situações que nós vivemos, que aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, eu tive um encontro real com Jesus e minha vida mudou, mas a mudança ela foi realmente assim drástica, muito rápida, porque Deus mudou a minha história assim por completo, desde uma cura, que eu estava depressiva por conta de tudo que eu vivi, a fazer tudo novo na minha vida. Então a minha história, a minha caminhada realmente assim, não foi literalmente como evangélica, né? Mas era uma caminhada de fé, onde eu já tinha uma experiência sobrenatural com Deus e não tinha dúvida da existência dele. É verdade, assim, é forte, né? Nem eu sabia esses detalhezinhos aí, né? Que você tinha ido para São Paulo, que você tinha voltado e tudo. E quando você fala, assim, que a gente sai de um local, de uma cidade grande e vai para o interior, uma mulher como você, que hoje nós sabemos que é uma mulher que tem propósitos, que tem um propósito, um chamado grande, né? E a gente, como você está falando aí, a gente já sente desde pequena, né? Tem algo diferente. Por mais que a gente não consiga detectar como criança, assim, hoje você consegue entender. Ó. Você já tinha uma intimidade ali com Deus, já tinha algo assim especial. E Deus ama, né? Responder orações. Deus ama, assim, nos presentear, nos curar verdadeiramente, porque Ele ama mimar os filhos dele. Imagine uma criança, como você fala, uma criança, um adolescente ali, pedindo algo tão poderoso ao Senhor. Claro, evidentemente, Ele iria aceitar, né? Ele iria, assim, te responder, né, Gel? Isso traz pra gente também a questão que não é religiosidade, como a gente também já conversou sobre isso, mas é a sua intimidade, é a sua busca. A própria palavra de Deus nos ensina que nós devemos rasgar o nosso coração. Verdade. E Deus, Ele trabalha nessa sinceridade, é isso que nos aproxima de Deus. Não é uma oração repetitiva, não é algo que você esteja ali trazendo aquilo como se você tivesse que repetir tudo aquilo constantemente. Não, é a sua sinceridade, é no seu momento ali com Deus, onde você entende que você não consegue resolver sozinho, que você precisa dele para que ele trabalhe em todas as áreas da sua vida. Então, verdade. Esse trabalhar de Deus é lindo e é perfeito, porque só ele faz perfeito. Só ele. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, amém. Exaltação é para o Senhor. Amém. Tudo é para ele. Tudo que a gente está vivendo aqui hoje é para Ele. Tudo. Não tem nada que seja para nós, para nos glorificar. Claro que Ele ama nos mimar. Ele ama fazer público algo que Ele
tem no coração dele, né? Porque se a gente for parar para pensar, assim como você, que foi uma mulher levantada, que tem um projeto tão lindo nas mãos, como você mesmo já me falou, Lari, eu nunca na minha cabeça iria passar o nome do projeto, como ia ser, porque nós somos pequenas demais para isso. Só a graça e a misericórdia de Deus, né, nas nossas vidas. Só mesmo. Só ela mesmo. Eu queria que você falasse um pouco, Gel, sobre a importância da igreja na tua vida, né? Assim, porque eu te conheci na igreja, né? Ela era minha líder no Ministério Os Mãos Estendidas, né? Um ministério lindo que vai às ruas evangelizar. E Deus me direcionou àquele ministério, né? Assim, foi Deus que falou. Inclusive, você foi usada naquele ministério, o primeiro dia que eu cheguei lá, e você pegou assim na minha mão e falou bem assim, aqui só é uma preparação para você. Não sei se você lembra disso. Lembro. Aqui é só uma preparação para você, porque o que Deus tem na tua vida é algo muito grande. Você está só sendo preparada. Isso, e eu amo a evangelização na rua. Eu amo a doação. Tem algo que arde no meu coração verdadeiramente nesse ministério. E eu te conheci na igreja, no ministério. Eu já te conheci, assim, numa nova fase, né? Não na fase que você estava na caminhada para viver algo novo. Isso. Eu já te conheci na melhor parte, eu posso dizer assim. Já sei. Eu queria que você falasse um pouco sobre a igreja, sobre a importância da igreja, né? Sobre a importância dos seus pastores ali da igreja, que eu também congregava lá, como é importante, né? Assim, que você pudesse falar, que você abrisse o seu coração, porque às vezes a gente olha para a igreja de uma maneira errada, não é verdade? Com certeza. E assim como que assim, eu sempre falo, a igreja é uma comunidade linda, que nos apoia, está todo mundo ali na mesma intenção. Isso. Porque sozinho, dificilmente a gente vai chegar em algum lugar, não é verdade? Isso mesmo. Queria que você falasse um pouco. Antes de falar dessa parte assim da história mesmo, da busca, né, através da igreja em si, eu quero só relatar rapidinho, que foi o que eu já havia falado, que tudo na vida da gente existe um processo. Né? Então, assim, eu vi realmente a conhecer, até no encontro real com Jesus, pelas orações da minha mãe, porque ela foi a primeira a ter verdadeiramente um encontro real com Jesus. E minha mãe, ela orava por mim, orava pelo meu pai, pela minha irmã. Hoje nós oramos pela minha irmã, que ainda não teve um encontro real e sobrenatural com Jesus, mas eu creio que tudo é no tempo de Deus. Amém. Mas antes de chegar na igreja, eu passei por alguns processos. Eu precisei ser lapidada, eu precisei saber que realmente Deus tinha algo maravilhoso e grandioso para a minha vida. Então, eu como iniciei aqui falando, né, eu passei por um processo de divórcio, de separação, de traição. Foi muito difícil para mim viver isso. Meu primeiro namorado, 8 anos de namoro e noivado, 13 de casados. Então, quando eu tinha 11 anos de casada, eu engravidei. Tudo foi Deus que mostrou. Meu filho, eu não conseguia engravidar, já tinha ido para 5 médicos, o 6º médico já estava marcado em Recife. E aí, no momento em que eu descobri que estava grávida, na verdade eu tive um sonho com uma criança de 1 ano de idade, bem branquinho, no cabelo cacheadinho, pretinho, nu, correndo ao redor da mesa da minha sala. Ele iria, no sonho, eu estava chamando ele para tomar banho, ele muito alegre, correndo ali ao redor da mesa. E naquele momento ali, daquele sonho, eu tive a certeza de que era um milagre que estava por vir, que Deus iria fazer algo na minha vida. E com 3 meses, mais ou menos, após esse sonho, eu descobri que eu estava grávida, mas também descobri algo que não foi fácil para a minha vida. Descobri a traição. E foi algo que doeu, que machucou, que me fez sofrer. E quando meu filho ele fez 1 ano de idade, essa cena ela se repetiu claramente e real. Meu filho ia tomar banho, ele tinha 1 ano de idade, no mesmo local, era o mesmo apartamento. Eu vi meu filho correndo ao redor da mesa, alegre, sorridente, e eu chamando para tomar banho, ele ali brincando. Então o Espírito Santo ali, né, me fez ver claramente que tudo aquilo que eu tinha visto antes era a realidade do que eu estava vivendo ali naquele momento e do que eu iria viver. Então, esse processo do divórcio, da traição, me causou vários problemas, dores terríveis, angústia, sofrimento, ao ponto de entrar também
na depressão. Então, eu tive a alegria de ser mãe, que era o meu maior sonho, mas, ao mesmo tempo, eu descobri a depressão e eu não conseguia ser a mãe que eu gostaria de ser para o meu filho, porque eu estava vivendo um processo de muita dor. E esse processo da traição me aproximou de Jesus. E eu creio assim, hoje eu tenho plena convicção de que tudo que eu vivi porque era necessário viver, senão hoje eu não estaria buscando a Deus, crendo e confiando de que Deus pode muito mais do que o que a gente possa imaginar. Então, ali, naquele momento da dor, onde minha mãe me chamou para ir para a igreja, e aí eu fui com ela, acompanhei, e depois um amigo... eu não tinha naquele momento que eu acompanhei minha mãe declarado a Jesus, mas um amigo que ele continua hoje servindo junto comigo lá na igreja, Batista El Shaddai. Ele me convidou para ir para a igreja e eu já estava assim, sem perspectiva nenhuma de mais nada, e aí entra a importância da igreja. E ali eu fui, mas eu disse para ele, eu disse, olha, eu vou, eu não conheço ninguém, eu já tinha passado inúmeras vezes ali na porta da igreja, eu nunca tinha visto a igreja. E aí ele me explicou tudo, eu disse, não, eu sei, eu já passei ali algumas vezes. Foi relutando, mas foi, né? Que a gente vai relutando. Relutando, assim, porque eu disse para ele de imediato que eu não iria. Eu disse, olha, num outro momento eu vou. Aí ele disse, mas por que não? Você vai conhecer, vai ser bom para sua vida. Eu, não. Mas aí o telefone dele tocou, ele foi fechar o escritório dele, eu estava com ele no escritório dele, ele é advogado. E ali, quando ele saiu, eu ouvi claramente uma voz dentro de mim dizendo, vá, é para você ir. E aí eu disse, pronto, agora eu estou separada, estou passando pela depressão e agora ficando louca, porque eu estou ouvindo vozes. Meu Deus, é bem assim mesmo. Desse jeito. A gente acha que está enlouquecendo, né, Gel? Exatamente. E aí, quando ele chegou, ele disse, e aí, tem certeza que você não vai? Eu olhei para ele meio que envergonhada ali, né, naquela... Eu disse, olha, eu vou com você. Ele se assustou, aí disse, você vai? E o que ele fez mudar de ideia? Eu disse, eu ouvi uma voz claramente dizendo que é para eu ir. E ele disse, meu Deus, já é o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida. Que coisa linda. E ali nós marcamos de nos encontrar. E aí eu disse para ele, me lembro claramente, eu disse, olha, eu vou, mas se eu chegar lá e você não estiver, junto com sua esposa, que era a Kelly, que trabalhava comigo, inclusive, eu disse, eu não vou entrar, eu não vou ficar. E aí ele disse, tudo certo, eu vou estar lá. E assim eu cheguei na igreja. E quando eu cheguei, eu acredito plenamente que Deus, ele envia anjos. Ele envia anjos no momento certo, na hora certa. Ele é fiel, né? E ali é uma pessoa, uma mulher, que eu só vi essa mulher nesta noite. Não vi essa mulher mais nunca na minha vida. E ali, quando eu entrei, pisei meu pé, né, a planta dos meus pés na igreja, ela já veio com um sorriso enorme, um abraço, me acolheu. E ali ela já foi dizendo assim, olhe, eu vou lhe levar ali para você sentar num local mais na frente e tudo. Eu disse, não, eu vou ficar aqui porque eu marquei com um amigo e ele ficou de encontrar comigo aqui. Aí ela disse, não, mas fique tranquila, como é o nome dele? Eu falei, João, esposa Kelly. Aí ela disse assim, não se preocupe, eu vou chegar, vou colocar você ali para você ficar sentadinha e assim que ele chegar, eu aviso para ele que você está ali. E aí eu fiquei imaginando na minha cabeça, como ela vai saber quem é o João? Sim. Será que o João é tão conhecido, a igreja é enorme, né? E tudo. Aí fiquei com aquilo ali. E naquele momento começou o louvor. E sim, naquela hora o meu coração já disparou. Meu Deus. Já comecei a chorar, me derramar em Senhor lágrimas. Já começou a ministrar na tua vida, né, naquele momento. E ali a palavra, né, na época, era o pastor Pedro, sim, quem estava ali, quem iria ministrar a palavra. E quando ele começou a pregar, tudo que ele estava falando era para a minha vida, era a minha história de vida. E ele assim ainda falava assim, aqui tem uma mulher que está passando por algumas situações no casamento, glória, e ele foi sendo conduzido mesmo, glória, de uma forma sobrenatural. E eu ainda fiquei assim, será que o João conversou alguma coisa? Mas quando a gente assim, no começo da nossa caminhada, a gente tem esses pensamentos, porque a gente não tem a noção, a dimensão de quem Deus é. Porque Ele é inexplicável, né? Deus é inexplicável. Mesmo. E ali eu fui à frente, o João não chegou, eu não vi o João, não vi a Kelly. Tudo eu fui à frente, assim, em lágrimas, me derramando, literalmente.
E no final, quando o culto terminou, foi que eu encontrei com o João e eles vieram me abraçar com muita alegria. Então, o que é que eu tenho para dizer da igreja? A igreja é muito importante. É um lugar verdadeiramente de comunhão. É verdade. Nós precisamos estar unidos e reunidos no nome do Senhor para receber tudo aquilo. É porque verdade. existem coisas, momentos que o Senhor é você com Ele. É. Mas existem outros momentos que é necessário que você Que a esteja gente precisa da comunidade, né, da Gel? comunhão, da comunhão, união. é verdade. Porque nesse momento que você está na igreja, você vê que tem uma multidão ali e todos eles estão com a mesma intenção. necessitados É o mesmo alvo. de algo do Senhor verdade. que só Ele pode dar. E nesse momento da comunhão, que você acha que alguém está olhando para você, na verdade, o alvo é Jesus. É o mesmo como a alvo. palavra de Deus diz, não olha para a esquerda, não olha para a direita. Glória o alvo a é Deus. Jesus. É. Mas essa comunhão, ela é necessária. E a palavra de necessária. Deus diz, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É verdade. Então, a casa do Senhor, ela é importantíssima para que nasça um novo tempo de comunhão, de alegria, de amor. Amizades novas vindo da parte de Deus, né? Amizades assim edificantes, que te jogam para outro nível, que pegam na tua mão assim verdadeiramente e falam assim, não, você vai conseguir, que não te julga. Eu aprendi muito isso com as mulheres de Deus, não há julgamento, né? Não há assim, a gente não quer muito saber assim, de onde você veio, o que você fez. Não, a gente só quer te ajudar. A gente quer te trazer para perto, a gente quer mostrar que Jesus é bom, a gente quer que você conheça esse amor tão lindo. Por isso que muitas vezes quando a gente, né, tem um encontro real com o Senhor, às vezes a mulher ela é tornada como chata. Porque é algo tão maravilhoso, tão lindo que a gente começa a viver, que a gente diz, eu preciso apresentar com rapidez isso para outras pessoas. Às vezes a gente é mal interpretada e também existe o nosso tratamento nesse momento aí, né, Gel? Porque assim, a gente começa a entender também que a gente não consegue mudar o outro, que é só o Espírito Santo que consegue mudar, transformar, e que nós somos apenas uma chave, um ponto de partida, né? E aí começa também toda essa transformação, né? E a igreja é muito importante mesmo para tudo isso. Sim, e principalmente, irmão, nesse momento em que eu estava depressiva, eu precisava de novas amizades. Mas eu não precisava de amizades do jeito que eu queria que fosse. Eu precisava de amizades que fossem realmente me levantar, me aproximar de Deus. E ali Deus, né, ele colocou uma mulher especificamente que cuidava de mim para que eu não desanimasse. Que foi a missionária Olivete. Deus levantou aquela senhora de uma forma sobrenatural e com amor tão grande, ela ligava para mim todos os cultos. E ela me pedia para que eu fosse buscar ela. Quando eu realmente já estava com os meus pés firmados ali na igreja, né, buscando ao Senhor, ela olhou para mim e disse assim, a partir de hoje você não precisa vir mais me buscar. Porque eu pedia para você vir me buscar, não era pela carona, era tão somente para que você não desistisse da caminhada. Estratégia. Mas hoje eu vejo que você está firme e você pode continuar buscando a Deus, porque você vai viver tudo aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Que cuidado. E a partir de hoje não precisa me buscar mais. Que cuidado. Olha maravilhoso. Só, que coisa linda. Que estratégia de Deus, porque assim, Deus deu uma estratégia para ela, para assim, te trazer para perto e para que você verdadeiramente não precisasse, como é que eu posso falar, deixar de ir à igreja. E esse cuidado nasceu aonde? Nasceu na igreja. Na igreja. Era ela que estava ali naquele momento, sendo escolhida por Deus para fazer a diferença na minha vida. Para ser sua intercessora, né? E através da vida dela, eu fui conhecendo outras mulheres que me levaram para o retiro de mulheres da igreja. E nesse primeiro retiro, foi lá onde eu recebi a cura. Glória a Deus. Eu estava já andando como um amuleto com 5 caixas de remédio dentro da minha bolsa. Porque a médica, né, a partir do momento que ela detectou que eu estava depressiva, ela disse, a partir de hoje você não pode ficar um dia sem tomar essa medicação. E minha mãe, que já estava firme, dizia assim para mim, não tome agora, vamos orar, vamos esperar o que Deus vai fazer. Eu não estou dizendo que você que toma medicação pare de tomar
porque Deus vai fazer. Não, não é dessa forma. Deus é Deus que cura com a medicação, mas cura também sem a medicação. Faça tudo aquilo que é preciso ser feito, mas crendo que o Deus que pode todas as coisas, ele pode trabalhar na sua vida e mudar a sua história. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Ele tem a forma de trabalhar. Eu estou testemunhando e falando aqui publicamente do que Deus fez na minha história, mas não estou dizendo que você tem que seguir fazer da forma como eu fiz. Só quero que te dizer algo muito mais importante do que tudo isso. Confia em Deus. Creia que Deus pode. Creia que o Senhor é o único que pode fazer realmente aquilo que ninguém faz. A palavra dele, ela jamais vai voltar vazia. E ali eu fui para esse retiro. Aconteceram várias coisas para que eu pudesse chegar lá, mas quando eu entrei com o meu carro pelos portões ali do retiro, eu já senti que algo já começou a acontecer na minha vida ali. Porque foram tantas testificações, Deus testificou de tantas formas que era para eu estar ali. Então, no evento, né, o retiro começou sempre na sexta-feira à noite. Aí no sábado pela manhã eu nunca tinha ouvido falar na preletora, irmã do pastor Josué Gonçalves. Sim. E ali não conhecia o pastor Josué Gonçalves, eu não sabia de nada, era uma caminhada tudo muito recente, como eu falei desde o início, tudo muito rápido Deus fez. Sim. E ali, naquele momento, ela disse, tem uma mulher aqui que está depressiva, tem uma mulher que tentou o suicídio, aí foi chamando, e eu fui uma das primeiras aí à frente. Glória e ali eu fechei os meus olhos, simplesmente fechei os meus olhos, e aí eu senti aquela mão aqui no meu ombro, e quando eu abri meus olhos assustada, porque tudo era novo, ela olhou para mim e disse assim, Deus manda eu te dizer que Ele tem um propósito grandioso na sua vida. Glória e para que você saiba que Deus é Deus. Ele está te curando desta depressão. Meu e as 5 caixas de remédio que estão dentro da tua bolsa, Ele manda você jogar fora hoje aqui neste lugar. Deus é fiel. E ali eu recebi a minha cura. Nunca tomei um comprimido. Glória joguei, a Deus. Obedeci de pronto, jogando as 5 caixas de remédio Deus fora naquele lugar. E hoje eu posso realmente testemunhar que Deus cura, aleluia, Deus liberta, aleluia. Deus transforma, Deus salva e Deus escreve uma nova história. Meu Deus, é isso mesmo. Eu já escutei essa história, mas escutar novamente essa história me edifica assim de uma maneira, Gel. É algo sobrenatural quando a gente deposita a nossa confiança no Senhor. Ele faz muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar. Ele realmente é o Deus do impossível. Se estamos aqui hoje é porque nós sabemos que Ele é um Deus do impossível. Isso mesmo. Nós vivemos as impossibilidades, né? Que a gente olha assim e diz, meu Deus, sem a Tua presença eu não conseguiria nunca ser uma mulher restaurada, ser uma mulher transformada, ser uma mulher que ajuda outras mulheres. Eu louvo a Deus pela Tua vida, amém, por tudo que você é, por tudo que você deixou que Deus fizesse em Tua vida, porque a gente precisa deixar, a gente precisa abrir o nosso coração e permitir que Ele faça algo novo. Eu glorifico a Deus pela vida da sua amiga, né? Do seu amigo, quer dizer, perdão, João, que te chamou ali. Como é importante ter pessoas da parte de Deus que não desiste do outro, insiste ali, né? E é sobre isso, Deus coloca verdadeiramente anjos nas nossas vidas, né? Isso. Glória a Deus por tudo. Como vocês já ouviram, a Gel, ela tem um testemunho muito forte, muito edificante, né? Ela foi uma mulher que passou por uma traição e, consequentemente, ela entrou numa depressão. E nós vamos começar a entrar um pouco agora nesse testemunho de uma forma mais enfática. Ela vai falar mais sobre isso. Vocês fiquem ligadas aí, atentas em tudo, porque tudo que é falado aqui, gente, é algo sobrenatural, é algo espiritual. Não tem nada carnal. O testemunho realmente ele pode transformar a sua vida. E eu peço que você encaminhe para mais uma mulher. Tem alguma mulher, tem alguém em algum momento, ou um homem, ou uma família precisando escutar aquilo que nós estamos falando nesse momento. E você pode ser uma geradora de milagre aí na sua casa, enviando para mais uma pessoa, né, Gel? Com certeza. O nosso papel. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Como mulheres, a gente tem que se preocupar realmente em ajudar uma às outras. Umas às outras, e assim, verdade. São processos, muitas pessoas passando por muitas situações que muitas vezes acham que é o fim.
E a palavra de Deus é outro versículo que marca muito a mim, marcou e marca a minha história, que é lá em Eclesiastes capítulo 7, né, no versículo 8a, que diz: o final das coisas é melhor do que o princípio delas, ou do que o começo, o início delas. Amém. Então, tudo aquilo que inicia-se com a presença de Deus não vai ser o fim esperado por você. Tudo aquilo que Deus faz é perfeito. É verdade. E aí entra o papel, né? O nosso papel como mulheres, conhecedoras da palavra, para edificar a vida de outras mulheres, que é isso que nós estamos aqui fazendo, trazendo um pouco do que Deus tem feito nas nossas vidas, para que a gente te fortaleça, para que você saiba que você está vivendo isso, seja na área da saúde, na sua família, no seu casamento, com o filho, né? De repente, ou outra situação financeira, mas saiba que o Deus que cuidou e cuida de mim, tem feito coisas grandes em nossas vidas. Amém. É o mesmo Deus que vai te tirar dessa situação e levar você para viver um novo tempo. Agora, é claro, o Senhor, Ele já nos escolheu. Desde o princípio de tudo, o Senhor já nos escolheu. Agora, nós precisamos dar o nosso passo de fé. Eu preciso querer e abrir mão do meu eu para que Deus trabalhe na minha vida. É verdade. Uma das coisas que marcava muito a minha história no começo, na caminhada, quando minha mãe aceitou a Jesus, eu dizia assim para ela: eu não quero viver isso. Isso é coisa de louco. Eu vou andar pelas ruas gritando, falando como eu vejo gente pelas praças, mulher que não se cuida, que faz isso, que faz aquilo. Olha a minha mentalidade, o que é que vinha na minha cabeça? A vaidade, a preocupação com a aparência. E Deus, Ele não quer isso de nós. O Senhor, Ele quer que a gente viva o melhor. Você não precisa deixar de fazer o que você gosta de fazer, mas desde que isso não seja o principal na sua vida. Porque muitas vezes a gente coloca o nosso coração em algo que não é propósito de Deus. A gente precisa rasgar o coração e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, faz como tu queres fazer. Eu abro mão do meu eu e deixa Deus trabalhar, porque eu creio que o Senhor tem coisas grandes para a vida de cada mulher que está assistindo esse vídeo e outras mulheres que ainda assistirão. Eu sei que mulheres também serão encorajadas a testemunhar a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. Amém. Glória a Deus. Recebi tudo isso aí. É isso mesmo. Porque assim, nós temos que estar preparada para a nossa caminhada. Não é porque nós estamos aqui que as coisas estão fáceis. É uma luta a cada dia para ser vencida, mas com o Senhor é diferente. Os fardos são mais leves, né, minha irmã? Os fardos são mais leves. Já entrando no seu testemunho, né, na parte que a gente veio enfatizar aqui, para que as mulheres sejam edificadas, sejam realmente assim tocadas, a sua, como é que eu posso te falar? A sua superação em Deus, né? Que você foi uma mulher que superou, né? Eu queria que você falasse um pouco como afetou a sua identidade, né? Como mulher, a traição. Porque a gente vê a gente consegue lidar com as mulheres aí, que a gente vê, mulheres que foram traídas, a mágoa, existe algo muito grande na rejeição e existe muito no orgulho. Parece que a gente fica quebrantada, né? Quebrada, assim. Quebram a gente, porque mexe muito, mexe com o nosso ego, né? Com o nosso ego, com a nossa... Mexe com tudo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a sua experiência. Como isso te afetou como mulher? Foi bem difícil, claro, como eu relatei aqui para vocês. Foram 8 anos de namoro e noivado, 13 anos de casado. Então, assim, foi uma história de vida. E nós éramos, assim, muito ligados, né? Assim, estávamos sempre juntos. Tudo que fazíamos era juntos, estávamos juntos. E para mim foi difícil porque foi uma descoberta muito... Como é que eu posso dizer assim? Sem nunca imaginar, sem nunca pensar. Eu acho que nenhuma mulher, quando se casa, vai casar achando que um dia pode se separar. Né? Pelo contrário, você se casa para viver o melhor ao lado daquela pessoa que você ama, que você escolheu para te fazer feliz, ou seja, ou você também, né? Que tudo num relacionamento a dois é muito importante esse compartilhamento, né? Do amor, da sinceridade, da verdade, da comunhão, estar sempre olhando um no olho do outro e falando aquilo que está sentindo, até para que isso não venha causar algumas situações mais para frente que de repente
repente pode ser pega, realmente pegar você de surpresa. Então foi o que aconteceu comigo. Eu sempre trabalhei muito. Como Larissa falou, eu sempre assim gostei de fazer as minhas coisas com excelência, com organização, de dar sempre o meu melhor e abrir mão muitas vezes de mim mesma para fazer tudo aquilo que eu poderia fazer dando o meu melhor. Então eu trabalhava muito, eu trabalhava numa instituição de ensino muito conhecida aqui, ela existe até hoje. E ali, naquele momento, eu deixei muito que a minha casa, tenho que ser sincera e dizer, que eu me despreocupei muito com a minha casa, porque eu achava que as coisas assim, aconteciam de uma forma tão boa, com tanta união, que eu achava que jamais poderia surgir uma traição nessa caminhada. Sim. E ali, quando eu descobri, né, que eu disse a você que foi justamente no percurso onde eu descobri a maior alegria da minha vida, que foi a gravidez, de saber que ia ser mãe. Então, essa caminhada foi muito dolorosa para mim, da gestação, com a descoberta da traição, porque era algo que eu não esperava, não imaginava. Ainda você estava grávida, né? Aí eu imagino os hormônios, como tudo se mexeu com você naquela época, né, Gelson? Porque a gente fica sensível. Sim, e você sempre, né? A gravidez é algo que une e não que separa. Exatamente. Né? Então eu achava assim, não, agora com o filho, se era bom, vai ficar muito melhor. Porque era o sonho, né, do casal, de ter o filho e tudo. E nessa caminhada da descoberta foram momentos doloridos, de coisas que não eram recentes, já vinham acontecendo há muito tempo e que eu não sabia, que eu não conhecia aquela situação, aquela verdade. Então, a dor para mim da rejeição, a dor da humilhação, a dor de viver situações que para mim eram extremamente inesperadas, foram terríveis, como eu já citei aqui, ao ponto de não aguentar e entrar no processo de depressão. Mas eu me lembro também de tudo isso, das minhas orações quando eu ia para os eventos que não alegravam meu coração, por exemplo, um carnaval. Sim. Então eu olhava para aquela multidão e eu ficava me perguntando, eu olhava para o céu e perguntava para Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Sim. Eu não me imaginava naquele lugar, eu não era feliz naquele lugar. E eu pedia a Deus, me tira desse lugar, eu não gosto de estar aqui, eu não me sinto bem nesse lugar. Não se sentia completa, né? Não, aquele lugar eu tinha certeza que não era para mim. Então, quando tudo isso aconteceu, que eu fui refletir sobre tudo que eu vivi, eu tive a certeza que Deus, ele estava o tempo todo já me vendo e me ouvindo e sabendo que nada daquilo realizava a minha vida, me trazia alegria. Sim. Então eu passei pelo processo da traição de forma dolorida, claro que sim, foi terrível, mas hoje eu tenho a plena convicção que se eu não estivesse vivido tudo aquilo, eu não estaria hoje aqui. Então eu creio que toda dor, todo sofrimento, tudo que eu vivi foi por um propósito de Deus para que eu vivesse a história que eu vivo hoje. Amém. Então, Deus, ele realmente, o que ele tem para nossas vidas é muito maior do que a situação, do que a dor, do que o que você está vivendo. Deus tem muito maior. Agora, é claro, e eu preciso ser consciente mais uma vez de te dizer aqui, que Deus ama a família. Deus não tem prazer em lares destruídos, em separação, divórcio, nada disso. Isso não faz parte da palavra do Senhor, não faz parte da criação de Deus. Deus criou o homem e a mulher para viver plenitude das bênçãos de Deus na família. Só que a palavra de Deus também nos ensina que nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, é verdade. E a escolha nossa, se for certa, ótimo, mas se for errada, vai trazer as consequências. Exatamente. Então, eu não tinha mais como viver aquela situação toda se a escolha do outro não era mais estar ao meu lado. Exatamente. Né? Então, eu precisei viver o processo da dor, mas compreender que tudo aquilo que eu estava vivendo ali, mesmo sendo muito dolorido e sofrido, mas era algo que precisava ser vivido para que eu pudesse chegar no propósito de Deus. Claro que Deus ele poderia restaurar, com certeza. Deus poderia fazer nova a nossa história,
Claro que Deus poderia Isso. fazer, mas Deus sonda e conhece os corações. E eu lembro que você já comentou até uma vez comigo que você orou por essa restauração, porque você também não tinha intenção, não é isso? E você parou de orar quando Deus usou uma pessoa para você e falou que não mais, não foi isso? Teve algo assim, bem... Desse jeito mesmo. Foram 2 anos da minha vida orando e pedindo a Deus a restauração. E aí num dia assim, num momento de oração, eu conheci uma pessoa que nunca tinha me visto e ela chegou para mim e disse assim, Deus manda eu te dizer, Ageu capítulo 2, versículo 9, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Amém. E naquele lugar haverá paz. Glória e esse a Deus. versículo, ele arde no meu coração para sempre, é guardado. Né? Se alguém me pergunta qual o versículo que queima no seu coração, um deles é, primeiro, né? Um deles é esse sim, é Ageu 2:9, porque foi a partir dali que eu pude realmente vivenciar algo novo de Deus de uma forma muito preciosa. E aí entra mais uma vez o que a gente já falou, a importância da igreja. Porque eu conheci o meu esposo hoje, né? Deus fez tudo novo realmente. Amém. Eu conheci meu esposo na igreja. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Né? E eu sou uma das mulheres assim que posso lhe dizer com muita paz no meu coração. Deixe Deus trabalhar e fazer aquilo que Ele quer fazer. Exatamente. Não tome decisões precipitadas. Não é porque o Senhor fez dessa forma comigo que Ele vai fazer na sua vida dessa forma também. Deus vai fazer de acordo com o propósito estabelecido por Ele para a sua vida. É você com Deus. Mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta. Dê o seu passo de fé. Busque a Deus. E aí o que a palavra de Deus diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e do mais Ele fará. Do mais Ele acrescentará. Então quem acrescenta e quem faz é o Senhor, porque Ele é o justo juiz e Ele sabe o melhor para cada uma de nós, para cada um de nós. Ele sabe por onde começar e com certeza sabe onde terminar, porque o final das coisas vai ser melhor que o princípio delas. Amém, glória a Deus. E é isso mesmo, como você falou, Deus tem uma história para cada um. Não é verdade? Assim, e nós temos que perguntar para o Senhor todas essas coisas. A gente tem que chamar Ele para o negócio, né? Senhor, como é? O que é que eu faço? O que é que eu não faço? Devo permanecer? Devo não permanecer? Porque existem casos e casos. E uma coisa que eu falo, Deus opera na paz. Se lhe falta paz, provavelmente tem algo aí que está errado. Porque tem muitas vezes que a gente vai passar por momentos até muito difíceis, grandes tribulações, mas a gente tem paz, não é verdade? Com o Senhor, e a gente entende, não, eu estou passando por isso, porque lá na frente eu vou precisar dessa ferramenta. Essa dor foi por conta disso, né? Depois ao entendimento. Porque não tem vezes que parece que está tudo caindo na sua cabeça, mas a paz ali do Senhor, que excede todas as coisas, nos domina de um jeito que a gente diz, não, começa a repreender e sabe que aquilo ali é para nos paralisar, né, Gel? E a paz do Senhor realmente, quando Deus está no negócio, existe paz, né? Sim, claro. E assim, a gente nunca vai poder relatar a dor do outro simplesmente pelo fato de que a pessoa, eu sofri isso, eu passei por isso. A dor que você vive é sua. E o momento da comunhão com Deus é seu momento também. É você com Deus pedindo a Ele a estratégia e a forma como você vai lidar com essa situação. Não só a situação da traição, né? Mas muitas outras coisas que podem ser mudadas. Porque o que Deus tem para nossas vidas é muito maior do que o que a gente possa imaginar. Então, assim, é dolorido, é sofrido. Só eu sei o que eu estou vivendo. Porque muitas vezes quando a gente conversa com alguém, a pessoa diz, você nem imagina. Realmente nós não podemos imaginar. Mas nós temos a plena certeza e a convicção que o Deus que cuida de nós, Ele sabe exatamente por onde começar e por onde terminar. Ele sabe exatamente o que você necessita. Muitas vezes é algo que precisa ser trabalhado dentro de você. Então, tudo que eu vivi também, e hoje eu reconheço, de que eu precisava realmente passar por algumas situações para crer e acreditar realmente que Deus mudou a minha história. E hoje eu estou aqui para falar de algo que eu vivi, mas que hoje não me causa mais nenhuma dor. Pelo contrário, hoje eu tenho plena convicção de que
Eu vivi, passei, suportei, porque quem me sustentou foi o Senhor, mas eu também amadureci. E eu preciso ser a Geunine hoje diferente do que eu fui um dia. Porque Amém. o processo faz isso. Faz com que Amém. você cresça, Com amadureça e enxergue certeza. que não é só o outro. Eu não posso Isso, chegar falamos aqui sobre e isso já falar da aqui. pessoa, não, porque ele fez isso, não, não. Porque muitas vezes a pessoa está com a dor é tão profunda e tão amargurada que você só olha o problema no outro. Mas nós precisamos Isso. crescer e amadurecer e saber que nós também temos a nossa parte. E existe primeiro que o Senhor, ele trata com quem ele chama, né? Com A certeza. gente não pode se esquivar dessa responsabilidade. Ele trata conosco. Se ele tem um chamado na sua vida, ele não vai tratar com a outra parte. Isso. É com você. Isso. Aí começa todo aquele tratamento. E eu amo Deus por isso, porque assim, ele nos trata de uma maneira tão perfeita, porque ele não nos expõe. Ele não é como um amigo que às vezes a gente fala alguma coisa e ele vem com aconselhamento, às vezes com uma palavra pesada, não. Ele nos trata com tanto carinho, né, Gel? Ele faz a gente entender com tanto amor aquilo que a gente precisa mudar nas nossas vidas para viver algo transformador, algo edificante. E assim, ele faz que a gente entenda também, como você falou, eu percebi que eu tive as minhas culpas. Com certeza. Eu deixei algumas brechas, vamos dizer assim, né, para que algumas Amém. coisas acontecessem. E o interessante é esse, a gente reconhecer verdadeiramente. Quando a gente reconhece, pronto. Se você reconhecer o seu erro para Deus, existe uma transformação, existe uma chave aí que começa tudo a mudar, né? A próxima pergunta é realmente sobre isso. Qual foi a chave, assim, para sua vida, para você dizer, não, agora tá havendo uma restauração? Foi quando essa moça entregou algo da parte de Deus, essa palavra para você, e você entendeu, não, aqui fica tudo no passado e eu vou prosseguir algo novo? Ou foi em outro momento, assim, quando você percebeu assim, eu já tô pulando de nível, eu tô saindo, vamos dizer, das fraldas e já tô, né? Porque a gente tem os níveis com Deus. Eu lembro uma vez que Deus falou assim comigo: existe a fase da amamentação, que eu vou usar várias pessoas ali para você. Existe a fase do alimento sólido, que já começa na papinha, não sei o quê, no processado, mas já vem a parte da carne, a parte mais dura, que você tem hora que é só você e Deus, né, Gel? Mais ninguém, não é verdade? Desse jeito. É desse jeito. Essa palavra, né, esse versículo bíblico, no momento que eu recebi, eu já senti de que Deus iria realmente fazer algo novo. Mas era algo para mim que eu não tinha, não passava pela minha cabeça que era algo novo ao ponto de ser tudo literalmente novo como foi. Eu achava que Deus ele iria trabalhar de uma forma diferente e que eu iria entender mais para frente. Mas mesmo recebendo essa palavra que naquele momento foi muito forte para a minha vida, Deus ainda fez muito mais. Logo depois, Deus usa uma outra pessoa, uma outra mulher, e fala assim para a minha vida: o que Deus tem para a sua vida é algo novo. E Ele manda você mudar a sua oração. Então ali realmente me impactou, porque eu disse, bom, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. E agora mudar a oração, a única oração que era repetitiva era a oração da restauração. Sim. E quando eu ouvi isso, me impactou demais. E meu Deus, como assim, meu Deus? Eu já ouvi tantos testemunhos de que o Senhor transformou vidas, fez tudo novo no mesmo casamento, e aquilo ali ficava martelando na minha cabeça e eu não tinha coragem de orar. Um belo dia eu já não aguentava mais, assim, de continuar orando e vendo que quanto mais eu orava, mais as coisas ficavam difíceis naquele sentido. Eu comecei a chorar muito no meu quarto, trancada, e comecei a falar com Deus. E ali, com muito temor e tremor, e sem querer sair as palavras, eu disse assim: Deus, se o Senhor quer fazer algo novo, seja feito conforme o teu querer e a tua vontade. Acabou não, começou tudo novo. Né? Quando a gente... Porque assim, eu acho que o Senhor, ele nos chama a ser verdadeiro. Ser verdadeiros com Ele. Ele tem muitas... Eu já escutei uma vez assim: Deus sonda os nossos corações. Ele sonda. Isso é um fato. Ele é tudo. Ele é perfeito. Mas assim, Ele quer escutar.
Ele quer ver um aquebrantamento na nossa vida, assim, ao ponto de dizer assim, eu preciso, eu quero que o Senhor faça assim. Porque Ele ama também nos entregar tudo da parte dele. E saber que você está ali recebendo resposta da sua própria oração, da sua própria boca. Nossa boca profética, né? Tudo que nós falamos para a nossa vida, que pedimos, é usado, assim, ao nosso favor e também ao desfavor, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pede. E tudo aquilo que a gente fala com o Senhor. Isso. É muito forte. Estou muito impactada aqui ainda, porque tem muitas coisinhas que eu Que você ainda tinha ouvido, não né? tinha ouvido. Não tinha ouvido. E a gente vai aprendendo, né? É. Porque, assim, eu creio que tudo que eu estou vivendo aqui, tudo que nós estamos vivendo, a gente não sabe em que momento nós vamos precisar aplicar na nossa vida. A gente não Desse sabe. jeito, é Nós verdade. temos que estar em oração, vigilantes, mulheres, para que nós não venhamos a passar por algumas situações. Mas que se a gente chegar a viver algumas situações, a gente saber a arma certa para ser utilizada, né? Isso. E Deus, Ele nos mostra, Ele vai nos capacitando na nossa caminhada. E se tem uma coisa que eu creio mesmo que Deus ama, é quando a gente entende que a gente não pode. É aquilo que eu digo, bom, com as minhas mãos eu não tenho mais condições de resolver. É verdade. Então, assim, é entregar mesmo, é fazer entrega, se render, dizendo assim, eu reconheço que eu não posso, que eu não consigo, que eu não tenho forças, mas eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor pode infinitamente mais. Então, naquela Glória a Deus. oração, eu reconheci ali que eu não podia realmente, de fato, fazer nada, mas eu cria que o Deus que estava cuidando de mim desde o princípio era o mesmo Deus que iria cumprir todos os propósitos dele para minha vida, porque o que eu vivo hoje, eu vivo o que é de Deus para minha vida. Amém. Eu não busco fazer aquilo que eu quero fazer, eu faço aquilo que realmente eu sei que Deus está me direcionando a fazer, que é vontade dele. Claro que a gente não pode ser hipócrita de dizer assim, Sim. eu não faço isso. Não, tem momentos que a gente age mesmo, né, com atitudes nossas que não era para ser, mas é. Muitas vezes a gente falha, a gente erra, a gente entra em situações que não deveria entrar, mas a própria palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar o perdão. E quando a gente pede perdão e reconhece que falhou e que não quer mais viver aquela situação, se arrepende de verdade, Deus muda a história. E aí a gente entra também que eu sei que é uma das perguntas exatamente. sobre o perdão. Sobre o perdão, Né? e sobre a importância do perdão para o destravamento do teu propósito, para você chegar até hoje aqui onde nós estamos hoje, né? Assim, tudo que Deus tem feito na tua vida, como Deus tem te usado, aonde você tem alcançado, como Deus tem alcançado pessoas através da sua vida, do seu testemunho, da sua obediência, vamos falar assim, a Deus, da sua transformação. Porque para a gente viver os planos do Senhor, nós precisamos primeiro ser transformadas. Deus não vai usar ninguém antes de transformar, antes de fazer algo novo na vida daquela pessoa. E geralmente você vai ser usada ou usado naquela área que você mais sofreu, naquela área que você mais foi provado, naquela área que você foi mais sacrificado, porque você começa a ter autoridade do assunto. Você começa a dizer, não, faça assim, vai por aqui, porque Deus nos levanta como conselheiras, não é verdade, assim, do reino dele, né? Proclamadoras da palavra, do evangelho do Senhor. Então, para que a gente fale sobre o Senhor, a gente tem que ter intimidade com ele. E na dor existe intimidade, né? Como existe intimidade na dor? Eu queria que você falasse um pouco, você estava se encaminhando já, sobre o perdão e o destravamento do teu propósito através do perdão. Liberar perdão não é fácil, né? Jamais eu vou poder abrir minha boca para dizer, é fácil, abra a boca, perdoe. Não, não é. Porque a dor, ela causa dentro de nós algo muito forte, que é aquela situação da rejeição, ela traz uma dor muito maior, porque mexe com as suas emoções.
né? Não mexe com o superficial, mexe lá dentro, com o mais profundo, verdade. né? A dor, ela traz reflexões do passado. Aí você começa a lembrar do que você viveu, o que era de um jeito, passou a ser de outro. Ah, era tão bom e como é que de repente deixou de ser bom? Ah, como é que alguém entra na minha vida e estraga tudo o que foi planejado. Então isso é mais uma certeza para que a gente tenha de que nós fazemos planos, mas quem realiza os planos nas nossas vidas é o Senhor. O homem faz planos, mas o realizar é do Senhor, é Ele que realiza, porque Deus vê o que eu e você não podemos ver. Deus faz o que nenhum de nós podemos fazer. Então Ele já sabe exatamente aonde nós vamos chegar, Ele sabe. Para Deus, nada é impossível mesmo, a gente já falou isso, sobre isso. Então, o perdão é algo que é muito maior do que nós. É você entender que você viveu tudo aquilo, doeu, foi um processo difícil, mas que não vai valer mais a pena você continuar remoendo aquela história do passado. Começa a dar passos e a sair das lembranças que te destrói para crer que você pode, através da sua busca de intimidade com Deus, viver um novo tempo. E liberar perdão não é só abrir a boca, eu libero perdão. É você ter um momento seu, no seu quarto ou num local onde você saiba que é você e Deus. É verdade. E ali você abrir o seu coração, dizer, Senhor, eu não posso, eu não tenho forças, eu vivi isso, aquilo, é dolorido, foi um tempo, né, assim, contar a sua história sendo relatada para Deus. Ah, mas Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, Ele já sabe tudo que eu vivi, realmente Ele sabe. Mas quando você ouve a sua própria voz ecoando e você contando para Deus e para você própria o que você viveu, o que ardeu, o que doeu, o que queimou, o que te prendeu naquele espaço de tempo, naquilo que você não gostaria de ter vivido, quando você ouve a sua própria voz declarando que você não quer mais viver aquilo, que você cansou, que você está disposto a viver a vontade de Deus, a cura entra dentro de você. É verdade, é o posicionamento. Exatamente. Então ali... O posicionamento é muito importante. A partir do momento que eu declarei e disse, Senhor, eu não quero mais, eu creio que o Senhor vai fazer tudo novo na minha história, porque o Senhor já falou e porque a tua palavra ela é fiel e não volta vazia. Então eu quero viver aquilo que tu tens para minha vida. Amém. Então liberar o perdão foi um processo ali daquele tempo e eu vi que precisava ser contínuo. Então quando eu via determinadas situações, coisas, ou me encontrava com a pessoa, eu dizia para mim mesma, eu liberei perdão em nome de Jesus, eu não vivo mais presa ao passado. Eu sei que Cristo vive em mim, eu quero viver os planos e os propósitos de Deus para minha vida. Então era constante. Ao ouvir alguma coisa, Deus já me libertou. Amém. Deus Glória já me ajudou a liberar Glória perdão. A então hoje eu estou aqui falando de algo que não mexe mais em absolutamente nada comigo. Amém. Não mexe. Glória eu sei a Deus. que eu realmente sou curada. Amém. E que o Senhor me ajudou nessa caminhada inteira a liberar o perdão ao ponto de amar. Eu não tenho... Antes eu sentia ódio, hoje eu sinto amor. Amém, glória a Deus. Hoje, o processo da liberação do perdão me fez desejar que essas pessoas vivam o que eu vivi. Em paz, ter esse encontro de Deus, real, né, com Jesus para ser transformado. Mesmo. E hoje eu já estou vendo muitas coisas acontecendo. Glória a Deus, né, por isso. Então, em nome de Jesus, se você está nos vendo, nos ouvindo, libere perdão. Seja livre das armaduras, né? Das correntes, das armaduras que a gente cria, porque a gente cria verdadeiras, como eu posso dizer, cascas, né? Grossas, que termina achando que aquela blindagem que você criou emocionalmente vai te fazer viver diferente. Não, você não precisa fazer nada com suas próprias mãos. A gente é como se fosse assim, uma proteção. Uma Ninguém falsa me atinge proteção, né? Aqui. Né, até no testemunho passado, a minha convidada foi a Mari e ela falou sobre isso, que muitas vezes ela tinha um comportamento de uma mulher mais firme, mais dura, para se proteger. Era como se fosse assim, uma casca mesmo, e a gente termina se perdendo, né? Porque nós somos tão preciosas na mão do Senhor e Ele quer só coisas boas para as nossas vidas, né, Gel? Exatamente. Então, meu Deus. Liberar perdão
É um dos pontos principais para você viver o propósito estabelecido por Deus para a sua vida. É verdade. Esse é um dos É pontos verdade, é importantíssimos. verdade. É uma chave É realmente. uma chave, Porque você imagina verdadeiramente. como é que Deus vai fazer algo novo na minha e na sua vida se eu só olho para o passado. Se Não eu tem como. lembro do passado como Não se eu tem estivesse como. vivendo hoje. Se o passado é algo que pega no meu tornozelo e me prende e evita com que eu dê passos longos. Meu Deus, é muito forte. É Jamais. algo que nos impede de viver o próximo nível e de ter uma intimidade realmente com o Senhor, assim, das nossas orações serem ouvidas, né? Tem isso também, as nossas orações, elas não são ouvidas por Deus quando nós estamos com o coração amargurado, porque não adianta a gente querer acessar. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então imagina, o nosso corpo, templo do Espírito Santo, ele habita em nós e nós estamos amarguradas. Não faz sentido, né? E não é só a amargura, né, Lari? É também você querer prender o outro a um sentimento. Né? Isso. O outro vai vivendo, e você vai olhando para o outro e tá feliz, tá isso, tá aquilo outro, e você paralisado. Então você tem a certeza que não é o outro, é você que realmente está sendo presa a algo que não é vontade de Deus. É verdade. Para vocês que não sabem, a Geonine, ela foi minha líder durante 2 períodos da minha vida, né, Gel? Tanto no Ministério Mãos Estendidas, que foi na Igreja El Shaddai, onde eu aprendi coisas maravilhosas, assim como no Únicas. O Únicas é um projeto de mulheres que a idealizadora é a Geonine, através do Espírito Santo de Deus, que ela vai ter a oportunidade aqui de falar sobre esse projeto, como é que funciona, tudo para que vocês tenham acesso, porque é muito importante. Eu fui alcançada muitas vezes, eu sou resposta de oração deste projeto. Únicas, assim, eu posso te falar, é uma honra falar do Únicas para mim, porque antes mesmo de chegar aqui, eu estava conversando com o Lucas, a importância do Únicas na minha vida, a sua importância. Eu aprendi muita coisa com você, com o Únicas, com as mulheres do Únicas, com aquela rede de apoio ali de mulheres. Louva a Deus por esse projeto, pela sua disponibilidade de fazer tudo, como eu falei, com tanta excelência, tudo com tanto zelo, de detalhes, tudo nos mínimos detalhes. Eu aprendi com você o que é se consagrar, eu aprendi com você o que é orar antes de uma grande obra, como uma obra como essa. Eu aprendi com você, através da sua vida, através do Únicas, das mulheres do Únicas, a jejuar verdadeiramente, a importância de estar junto ali em oração, de não fazer nada despreparada de qualquer jeito, de sempre perguntar a Deus se devemos ou não fazer, se devemos ou não tomar um passo adiante. Te agradeço demais, Gel. Eu te agradeço demais porque, assim, é como o Senhor falou para mim, quando eu fui te convidar, ele falou assim, gratidão. Eu sou grata a Deus pela sua vida, sou grata a Deus pelo teu chamado, por tudo que nós vivemos juntas e por tudo que nós ainda iremos viver, porque a gente não sabe o que tem aí pela frente. Isso mesmo. Existem tantas possibilidades, existem tantas mulheres, existem tantas coisas para se fazer juntas, em Deus, né? E verdadeiramente é isso. Hoje você está aqui no Geradas para o Milagre, mas eu já estive no Únicas. Hoje o Únicas está aqui junto com o Geradas para o Milagre. Veja que maravilha. O meu propósito foi despertado através da tua vida, através da oração daquelas mulheres. E hoje, mais do que nunca, eu vejo a importância de um projeto que apoia mulheres. A importância de você acreditar em uma mulher que está apenas começando, que assim foi eu. Engateando ali nas fraldas ainda, não sabia de muita coisa, e eu aprendi com vocês, que eu digo porque nós éramos em 12, uma liderança, a Janine é líder desse projeto, mas eram 12 mulheres ali intercedendo, orando, fazendo com que as coisas acontecessem. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Quero ressaltar mais uma vez que eu amo a sua vida. Eu te honro, eu te admiro. Eu me espelho muitas vezes em você, como eu já falei, né? Não é novidade para ninguém. Todas as vezes que eu chego em algum lugar, eu digo, eu aprendi assim, eu fazia assim. E você é referência para mim, né? Você é referência como mulher, como mãe, como esposa. E, mais uma vez, é uma honra. Eu queria que você falasse pra gente aqui sobre o Únicas, assim, sobre esse projeto que depois da dor,
Você foi levado ao seu destino. É, Veja. desse Veja jeito. que coisa maravilhosa Deus faz nas nossas vidas. Hoje você está aí carregando seus feixes, né? Alegremente, carregando tudo aquilo que Deus te prometeu e muito ainda irá de acontecer, irá de vir na sua vida. Amém. Ai, me emociono, né? Ai, meu Realmente, Deus, porque coisa assim como linda. você falou desde o início, a nossa amizade já existia antes de qualquer coisa. Exatamente. Não passava pela minha cabeça, nem pela sua cabeça, o que a gente iria viver na caminhada com Jesus, né? Isso. Nos conhecemos realmente ali, nos aproximamos, na verdade, muito mais no Ministério Mãos Estendidas. Mas aí o Senhor foi abrindo portas, trazendo direcionamento e a gente permaneceu ali uma Juntas. caminhada maravilhosa no Únicas. E eu também louvo a Deus por sua vida. Amém. Fico muito feliz de ver você aqui crescendo, sentindo esse amor de desenvolver algo que vai ajudar Amém. mulheres, né? Amém. Não vai ajudar apenas nesse ambiente, mas principalmente em outros lugares onde Glória a esse Deus. vídeo vai chegar, Alcançar, ser é alcançado, né? Então isso é muito lindo, é o trabalhar de Deus. Continue na caminhada, Amém. porque tudo aquilo que Deus te prometeu desde o Amém. começo vai se cumprir. Eu creio Amém? em nome de Jesus. Então, glória a Deus, eu louvo a Deus por sua vida. Amém, Viu? Amo amém. você também e Oh. sei que Deus vai fazer muitas coisas ainda. Amém. E você vai testemunhar. Glória muito a mais do que o Deus. que já testemunha. Amém. Né? Então, assim, o Únicas, ele surgiu em 2021. Nós fizemos o nosso primeiro encontro com essas 12 mulheres no dia 8 de dezembro de 2021. Na verdade, já era uma promessa antiga, né? Agora eu me lembrei de um louvor que diz: uma promessa antiga, desejada, Tão tão sonhada. sonhada, né? Então, assim, Deus já falava durante toda essa caminhada com Cristo de que Ele tinha algo para a minha vida com mulheres. E eu ficava assim, ouvia sempre as promessas do Senhor, mas não passava pela minha cabeça, como assim com mulheres, como vai ser? E um belo dia, logo depois da pandemia, né, quando a gente começou a ter liberdade de sair um pouco mais, de ir para as ruas, e eu comecei um dia andando ali no corredor Vera Arruda, com um cachorrinho, um toy. E ali eu comecei a olhar para o céu, já era tarde, a praça estava um pouco mais assim, não tinha muita gente, mais esquisito um pouquinho. Eu comecei a olhar para o céu e a falar com Deus, como seria esse projeto com mulheres, esse momento com mulheres, o que era, como era, se realmente era Deus falando, como era o nome. E ali eu fui insistindo nessa conversa com o Senhor, indo em direção à praia. E aí vinham vários nomes na minha cabeça e eu achava que era coisa da minha cabeça. Aí eu deixei para lá e retornei. Quando eu estava retornando, eu vi claramente, mais uma vez, a voz dizer ao meu coração: únicas, escolhidas para um propósito. Eita, Aí eu glória. olhei assim, para um lado e para o outro, e digo: esse nome não pode ter saído da minha cabeça. Como assim? Únicas, escolhidas para um propósito. Glória a Deus. E ali eu fiquei, né? Fui para casa numa alegria muito grande do meu coração, não falei com ninguém e fui para o meu quarto. Meia-noite ali me coloquei de joelhos, louvando a Deus e pedindo mais e mais e mais. E o Espírito Santo falava ao meu coração: pesquisa. E aí eu ia lá, procurava como assim, o que é, como é e nada. Eu disse: Senhor, se o nome é Únicas, escolhidas para um propósito, eu preciso de um louvor, porque eu sei Sim. que é algo para mulheres. Então eu preciso de um louvor vindo realmente assim direcionado com esse projeto. E aí naquele momento veio ao único que é digno de receber. Eu digo: Senhor, o Senhor é único de verdade, é o único, não tem outro igual a ti. Mas eu preciso de algo que seja para mulheres, para a gente Sempre começar. perguntando, sempre falando com ele, né? Mas ali naquele momento, foi um momento único mesmo, na madrugada. E ali o Espírito Santo disse: pesquisa. E aí eu fui lá no Google e coloquei únicas. Nada, não saía nada. Eu digo: meu Deus, isso é coisa da minha cabeça. Louvor, única. Aí, de repente, única. Aí eu escrevi: louvor, única. Aí, para minha surpresa, vem o louvor da Gislaine Rodrigues. Lindo. Você é única, linda, preciosa. Eita, Você é única. Glória a E ali eu me Deus. derramei, eu chorei, eu me alegrei. E ali já comecei a pedir direção a Deus de como seria, quem seriam as mulheres. E nós marcamos um encontro ali no dia 8 de dezembro de 2021 com algumas mulheres. E o mais lindo de tudo, que marcou a
minha história e vai marcar para o resto da minha vida, é que eu não relatei detalhes para ninguém. Eu simplesmente uni essas mulheres para a gente conversar. Só que quando eu comecei a dizer assim, olha, eu queria que vocês se apresentassem para que uma conhecesse a outra, porque muitas não conheciam uma a outra. E ali elas começaram a se apresentar e contando o testemunho de vida delas. Eu digo, meu Deus, que negócio é esse? Eu nem pedi para a senhora para apresentar. Aí começou, uma falando a história de vida, Deus outra. E ali eu pude perceber que realmente Deus estava fazendo algo novo na minha vida e na minha história com esse projeto. Então, o Únicas, ele acontece, nós estamos agora em dezembro, é o 4º ano. Temos mais aí de 30 vidas para Jesus, alcançadas para o Senhor, né? Tudo para a honra e glória de Deus. Mulheres que hoje já estão contando os testemunhos, como você, Jobeana, Jeane e tantas outras mulheres, né? A Fernanda, que hoje chegou lá no Únicas. Participava de uma outra comunidade, uma outra igreja, e Deus tira ela da onde ela estava, leva para um outro lugar. O filho que não estava buscando a Deus passa a buscar. Hoje a família inteira está numa determinada igreja servindo ao Senhor. Glória a Deus. Ela conta os testemunhos. Você, né, como você própria falou, olha o que Deus está fazendo na sua vida. Então, assim, é muito gratificante. É fazer algo que não depende de nós. A gente sabe que é Deus mesmo. Então, Únicas acontece às quartas-feiras, de 15 em 15 dias. É um momento de louvor, adoração, de busca realmente da presença de Deus, para fazermos a diferença. Palavra que vivifica, que edifica e não pode faltar na nossa comunhão. E é um momento também da gente conhecer outras mulheres, de fazermos amizade e comunhão uma com as outras. Então, Únicas tem sido isso. Tem sido um momento de gratidão a Deus e um momento de curar, né? Porque uma das visões do Senhor, eu digo, e como vai ser? Qual o objetivo? Aí o Senhor falava ao meu coração. A visão é um exército de mulheres em amor, em salvação, em cura, libertação e transformação. Amém. E isso tem acontecido para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E nós Deus. estamos caminhando, continuando e crendo que o Senhor fará muito mais. Amém. Deixa para as mulheres aí, Gé, o Instagram do Únicas. Como é que está lá o Instagram do Únicas para seguir? @souúnicas. Sim. @souúnicas. E lá você pode ir no link da bio e entrar em contato com a gente para saber mais informações, os dias onde nós teremos o encontro, né? Ou seja, na próxima quarta-feira, dia 18, às 19h30, nós estaremos mais uma vez unidas e reunidas no nome do Senhor. E depois você pode me pedir as informações que eu mando, a localização, tudo certinho. E é um momento especial. Um momento especial. Né? É um momento especial. E eu tenho, assim, falado muito para as mulheres. Enquanto mulheres que não conhecem a Jesus, ainda não tiveram um encontro com Jesus, estão passando por cima uma das outras, sendo instrumentos, muitas vezes, para impedir a realização de lares, de famílias, né? O Únicas, ele tem acrescentado para fazer com que a família seja edificada. O objetivo são lares amáveis, lares onde a rocha se chama Jesus, e esse pilar, ele começa a partir das nossas vidas. Isso. É a partir de nós que somos colunas da nossa casa. Somos nós ajudadoras, escolhidas por Deus para fazermos a diferença no nosso lar. E para isso nós precisamos ter comunhão, porque nisso nasce testemunho, nasce a comunhão de novas amizades. A gente abre o nosso coração e fica entre nós, porque nós precisamos também ter esse cuidado. Entre a gente. É verdade, né? Entre amigas, entre mulheres, entre pessoas de confiança. Isso. Porque assim, eu tenho muito isso comigo. Quando Deus nos apresenta alguém, nos apresenta uma mulher verdadeiramente da parte dele, verdadeiramente nós precisamos orar, não é verdade? Para saber se aquela amizade realmente vem dele. Me veio isso agora à mente. Mas assim, Deus não vai colocar ninguém ao seu lado por acaso. Ele vai querer ou te mostrar algo, ou te tratar em algo, ou te ajudar em algo. Nós temos que estar, assim, antenadas nisso, né, Gel? Assim, isso. E no Únicas eu aprendi muito.
lidava assim com todo tipo de personalidade, com todo tipo de temperamento. E a gente começa, quando a gente vive no meio de muitas mulheres, assim como de muitos homens, no meio de muita gente, você começa a se conhecer melhor e você começa a ter estratégias para lidar com outras pessoas que não são iguais a você. Isso. Que pode não ter o seu defeito, mas tem outro. E você começa a amar aquela pessoa com os defeitos, com as qualidades, e entender que nós somos falhos, né, Gel? E a gente começa ali a criar algo em Deus, porque só Deus pode fazer isso. Trazer amizades verdadeiras para perto de nós, para que nós venhamos a ensinar e também a aprender com essas amizades, né? Isso mulheres mesmo. do reino. Vamos Isso dizer mesmo. assim. E assim, o mais importante de tudo é que quando a gente se une ali para ouvir, né, tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas através da palavra, a nossa vida, ela é totalmente edificada pela palavra de Deus. E aí sempre, né, nos nossos encontros tem alguém, uma mulher que se levanta, eu preciso falar algo aqui, eu quero que vocês orem por mim. Olha, eu cheguei aqui pela primeira vez, eu não sabia como era, mas eu estou sentindo algo tão maravilhoso nesse lugar. Então é assim, o propósito não é querer aparecer para ninguém, nem querer ser a ajudadora que vai resolver os problemas. Não, é apresentar o Deus que mudou a minha história, mudou a história da Larissa, a história de tantas outras mulheres, Amém. para mulheres que não conhecem a Jesus e também aquelas que já conhecem, para que a gente solidifique a nossa união em amor, em gratidão a Deus, de estarmos de mãos dadas, orando e intercedendo uma pelas outras. Porque esse momento, com certeza, faz a diferença. Está lá em Mateus 18, né? Que tudo que pedirmos, que ligarmos na terra, será ligado no céu. Mas é preciso que exista o quê? Uma comunhão. É preciso que nós estejamos com o mesmo propósito, de uma ajudar a outra. Esse é o grande propósito. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus por sua vida, pelo Únicas, que eu tenho certeza que vai aí despertar muitos propósitos, ajudar muitas mulheres, que cada vez mais vai crescer. Como eu te falei antes da gente começar, existe um novo nível para a tua vida, um nível espiritual, um nível de posicionamento, e que você vive esse momento com muita sabedoria, com muita humildade, com muito discernimento, porque muito mais o Senhor ainda irá fazer na tua vida. Amém. E já está quase acabando, gente. Olha, eu tenho certeza que vocês vão ficar com saudade desse bate-papo tão edificante que nós estamos tendo aqui. Tenho certeza que esse testemunho vai entrar na sua casa e vai te transformar como pessoa e aprender verdadeiramente o poder do perdão na vida de uma, né? Na vida de outra pessoa. Como é importante a gente perdoar para a gente romper e viver grandes coisas da parte de Deus. Tanto que hoje você tem o seu ministério aí, né? Porque é um ministério, o que você conduz, o Únicas, é um ministério com mulheres, é um projeto. E você construiu uma nova família. Deus te permitiu aí viver algo novo da parte de Deus. E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desses dois homens aí maravilhosos na sua vida, que é o seu marido, que é o seu filho, e a importância deles para você estar aqui de pé hoje, né? Contando esse testemunho. Porque até para você contar o seu testemunho, você teria que verdadeiramente estar com o homem de Deus. Porque se não fosse um homem de Deus, ele não entenderia ser tocado tanto num assunto, mas ele entende que é o teu testemunho. É algo que Deus fez para transformar outras vidas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância deles na tua vida. Eu, antes de entrar nesse assunto rapidinho, eu também quero registrar que acho que é uma coisa muito importante, ou seja, como você fez aqui, Sim. honrar, né, dar honra a quem tem honra, e eu quero também honrar aqui meus pastores, pastor Múcio Calheiros, pastor Murilo Calheiros, porque me abençoaram nessa trajetória. Amém. O Únicas, ele não existe por existir. Ele existe primeiro porque é um propósito de Deus para a minha vida, e depois porque eu tive a bênção dos meus pastores. Nada é escondido. Eu faço muito assim questão de relatar isso, porque muitas vezes as pessoas acham, não, ela está nesse propósito, mas será? E a igreja, né? Então, assim, a igreja, ela é fundamental, como a gente falou desde o início, mas é importantíssimo que você saiba se posicionar naquilo que é propósito de Deus para a sua vida. Então, se Deus te chamou, Ele cumpre perfeitamente. Então, a partir do momento que o Senhor me abençoou com o projeto,
Eu fui falar com os meus pastores e eu me alegro. Domingo mesmo, eu estava conversando com o pastor Murilo, ele orou por mim e disse, olha, eu te abençoo em nome de Jesus, Amém. permaneça firme. Né? Vá na sua caminhada que foi estabelecida por Deus. Então, eu preciso registrar isso, porque muitas vezes as pessoas fazem tantos comentários, vem tantas coisas à mente, né? Sim. E eu quero que as pessoas entendam que tudo que Deus faz é perfeito. E se Deus estabeleceu, vai se cumprir. Amém. E agora, chegando nesse momento aqui dos dois homens, né, da minha vida, que é o meu esposo, Sérgio, o Henrique, meu filho. O Henrique é um presente de Deus, né, um filho muito amado, um filho que aprendeu cresceu, na verdade, e aprendeu com a caminhada com Jesus. Hoje é um jovem de 18 anos, está fazendo curso de Direito, está amando, mas uma das coisas que eu falo sempre para ele, tudo que você tiver na sua vida, antes de fazer algo, apresente primeiro a Deus. Primeiro, mais importante de tudo é Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. E as outras coisas ele vai cuidar, ele vai mostrar, ele vai revelar. Então, assim, desde os 4 anos de idade, quando eu aceitei a Jesus, os 4 anos, o Henrique tinha 4 anos de idade, e que a caminhada dele é na igreja, buscando a Deus, conhecendo a palavra. Glória a então, Deus. ele é um jovem, né, que ajuda desde os 12 anos, ele trabalha no culto infantil, é professor auxiliar, ama cuidar das crianças. Que coisa linda. Então, é um jovem que eu só tenho assim a agradecer a Deus, e que desde que eu descobri a gravidez, que eu chamo ele de meu presente de Deus. Amém. E ele realmente é um jovem, um presente de Deus, e eu oro e peço a Deus para que ele continue firme, olhando para o alvo que é Jesus e tendo a certeza de que sem Deus nós não somos nada nem ninguém. E meu esposo Sérgio, que é o meu presente de Deus também, Amém. né, que eu relatei para vocês, que a partir do momento que eu coloquei nas mãos de Deus, a única oração que eu fiz é que, se fosse da vontade de Deus, que eu me casasse novamente, que fosse com um homem conhecedor da palavra, um homem que servisse comigo na igreja, que estivesse de mãos dadas comigo para o propósito estabelecido por Deus para a minha vida. Então, o Sérgio, como você falou, não era concebível se não fosse realmente uma pessoa que conhecesse a palavra. Verdade. Né? Para fazer parte dos encontros, eu preciso que ele entenda que realmente é algo muito maior do que eu, e ele me apoia, me abençoa. Graças e a para Deus. estar aqui também, né, fazendo tudo aquilo que Deus me direciona, ele sempre está a par de tudo, e ele me abençoa, e ele se emociona muito. Todas as vezes que ele vê um vídeo dos encontros, os olhos dele enchem de lágrimas, porque ele fica emocionado com o agir de Deus, com o trabalhar de Deus, como Deus faz, né, nas nossas vidas. Eu falando com você aqui, antes da gente começar, sobre o nosso trabalho nas ruas, né, da igreja, do Ministério Mãos Estendidas. Ele foi também com a gente nessa distribuição de alimentos, e ele ficou emocionadíssimo com o trabalhar de Deus na vida daquelas pessoas. Glória a Muitas Deus vezes a por gente isso. olha para as pessoas e não enxerga elas humanamente falando. A gente só olha para o momento em que ela está vivendo, mas a gente não imagina o quanto aquela pessoa está sofrendo e vivendo o que ela não planejou Isso. naquele local. É verdade. Então, o olhar tem que ser de amor, tem que ser de compaixão, tem que ser abrindo deixando de lado ou para trás os nossos julgamentos, É verdade. e colocando na frente o amor de Jesus. Aleluia. Porque sempre será o amor de Jesus nas nossas Sempre vidas. será. Porque não é porque nós estamos aqui que nós somos melhores do que uma pessoa que está ali na rua. verdade. Talvez agora se prostituindo, se drogando, eu não sei o quê. Mas ele está vivendo algo que não é propósito de Deus para a vida dele. Porque É a vontade verdade. de Deus é Boa, boa, perfeita agradável e e agradável. perfeita. É verdade. Então, os dois homens da minha vida, que é o meu esposo e meu filho, né, o Henrique, são presentes de Deus, e que sou grata a Deus por ter esses dois homens me ajudando, me abençoando, me apoiando. Quero dizer também, eu acho muito importante aqui, que não falo sobre mar de rosas. Não falo de uma vida que, agora parece que está. Não, nós temos nas nossas dificuldades, lidamos com diversas situações, mas a gente sabe que existe um Deus que nós cremos e que cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém. E que nos dá forças para caminhar, para prosseguir. Então,
eu resumiria tudo isso hoje dizendo assim: confia em Deus. Amém. Não desista. Prossiga, que o seu alvo seja Jesus, que tudo que foi falado e conversado aqui nessa noite, nesse momento aqui, nesse dia de hoje, seja realmente para reflexão do que você precisa viver buscando a Deus, buscando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vivendo os propósitos dele e não o meu, e não o Amém, seu, amém. e não de outras pessoas, Amém. mas sempre buscando em Deus a direção para um novo tempo. Amém. Glória a Deus. Abrindo aqui, antes da gente finalizar, eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo Sérgio. Um homem tão querido, um homem que me abraçou, assim como filha dele. Que viu, ama minha você. gente? Pensa uma pessoa que eu gosto, um querido. Eu amo a vida dele. É assim, ele também, quando o Lucas chegou, né? Ele ficou tão feliz pela minha vitória, né? Ele Isso. sabia o quanto eu orava por esse milagre na minha vida. Me abraçou, assim, uma vez eu olhei pra ele, eu me emocionei, eu chorei, minha gente, porque eu olhei, eu vi, assim, ele sentadinho como um semblante do meu pai, você lembra, Gel, disso? Lembro. E eu fiquei tão emocionada, e assim, e eu sinto que ele olha pra mim com um carinho muito especial. Eu louvo a Deus pela sua vida, Sérgio. Obrigada por liberar, por encaminhar a sua princesa, por sempre abençoar ela. Eu sei que você olha pra ela e você olha com um olhar de admiração e você olha pra ela como com o olhar de uma mulher persistente, uma mulher que não desiste fácil daquilo que ela quer. E ela é isso mesmo. Um abraço também pro Henrique, um menino especial, um menino tão usado por Deus, tranquilo, abençoado, né? Como você falou, ele verdadeiramente ele foi um presente para a tua vida. Ele veio para te alegrar, para te sustentar no teu propósito, porque quem sabe, talvez você não tivesse aguentado. Eu acredito que o Henrique ele veio para sua vida para você olhar para ele e dizer, eu não posso desistir. Eu não posso parar. Eu não posso deixar para trás. Eu tenho uma pessoa que depende de mim. Não é verdade? Olha como Deus faz as coisas tão lindas, tão maravilhosas. E assim como eu já profetizei, né? Deus já me usou para a tua vida. O Henrique, ele vai pisar em lugares que tu nem imagina. Ele irá viver coisas sobrenaturais. Lembra que eu olhei para você e fiz... Eu vejo ele todo de terno, de gravata, assim, palestrando, falando com autoridade do Senhor. Deus tem planos lindos para os nossos filhos. Eu digo nossos filhos porque eu sei que Ele tem para os meus também, que eu irei gerar. Se posicione, mulher, para você ver os seus filhos vivendo tudo aquilo que você nem imagina que ele vai viver. E eu creio que ele vai viver tudo isso. Amém. Que honra para mim. Nós finalizamos aqui essa... Começou tudo diferente hoje, não foi? Foi. Começou, o ambiente tá diferente, né? O Espírito Santo nos tomou aqui numa glória de Deus, assim, uma glória assim, com respostas tão pontuais para as nossas vidas. Não que os outros dias não foram com a presença de Deus, porque cada dia é uma coisa diferente, cada dia existem emoções aqui, os meninos ficam emocionados, o Lucas fica emocionado, as pessoas que estão aqui ao nosso redor, porque a gente tem muita gente aqui atrás e a gente vai vivendo algo novo na parte de Deus, mas hoje realmente foi algo pontual. Não é verdade, Gel? Tempo determinado por Deus. O tempo determinado por Deus e que você receba tudo que Deus te entregou aqui hoje. E eu, mais uma vez, eu quero te falar, eu te admiro demais, né? Eu não tenho muita coisa assim para... É uma admiração enorme. Creio que vou ver você aí em lugares que eu nem tenho palavras para dizer, né? Amém. Mas você sabe. E amo a sua vida. Obrigada por tudo. Obrigada pelos seus ensinamentos. Eu quero te falar que não desista. Não desista dessas mulheres. Não desista de acreditar que existe algo novo na vida delas. Não desista de olhar para elas com um olhar assim de acreditar. Inclusive, nós tivemos um testemunho aqui de uma mulher, Ana Lu Castro, que ela aceitou Jesus no Únicas. O Únicas, através do projeto Únicas, mudou a vida da Ana Lu. Ela foi uma das primeiras. Uma das primeiras em que a gente se abraçou ali.
E que eu estava até falando com ela que você estaria aqui hoje. Ela falou, amiga, como o Únicas foi importante para minha vida ali. Deus mudou a minha história através do Únicas. E hoje a Ana Lu vive um testemunho maravilhoso de restauração no casamento dela. Deus transformou primeiro a Ana Lu para ela viver algo novo. E em cada testemunho a gente tem visto, podendo apreciar algo novo da parte de Deus, e entendendo que com cada um Deus age de uma maneira diferente. Obrigada, obrigada e obrigada por testemunhar. É um ato de coragem estar aqui falando sobre as nossas cicatrizes, sobre as nossas dores, sobre as nossas transformações. Obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço essa oportunidade, agradeço esse momento tão especial de poder falar um pouco, né, da minha história, de compartilhar com outras pessoas aquilo que eu tenho vivido e experimentado de Deus, né? Porque eu sei, como você já falou, que Deus ele tem muitas coisas para nossas vidas, assim como ele tem para mim, ele tem para a sua também. Essa caminhada, essa disponibilidade de você estar aqui dedicando esse tempo, não é em vão. Amém. É claro que é o Senhor te preparando para um novo tempo. Mas, assim, é o que eu falei também aqui há pouco tempo, que o homem faz planos, mas o realizar é de Deus. Então, você está fazendo planos, mas Deus ainda vai realizar coisas que você nem imagina. Né? Deus vai fazer muito mais, vai ser muito maior, vai ser muito mais grandioso aquilo que Deus já começou a fazer e irá continuar a fazer. Então, continue no caminho, continue buscando, continue crendo, continue confiando, vai na sua pouca força, mas no tempo de Deus você vai assim lembrar, eita, eu comecei assim, e já estou aqui. Meu né? Deus. Porque o tempo de Deus, ele não demora, não. Muitas vezes a gente acha que é demorado, mas é o tempo perfeito. Amém. Então, se é o tempo perfeito, a gente não conta dias, nem horas, nem segundos. A gente só espera com paciência. Amém. Então, permaneça e espere com paciência, porque o Senhor ainda tem algo muito lindo para fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo. E muito obrigada. Eu só quero agradecer, porque realmente foi um tempo muito especial. Eu não imaginava que seria dessa forma, né? Mas Deus faz como Ele quer e Ele preparou esse reencontro para a gente. E eu também, assim como você profetizou, eu creio que nós ainda vamos nos encontrar mais na frente para uma nova caminhada, um tempo novo, né? De o Senhor trazendo assim lembranças para a gente do que nós estamos vivendo hoje aqui. Maravilhosa. Eu já estou sonhando com isso, viu? Eu sou assim, eu já sonho, eu vou já ali no futuro, eu já começo a entregar tudo nas mãos de Deus, e eu sei que o tempo dele é maravilhoso, como você falou. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você também. Meu Deus, que tempo precioso na presença dele. Que tarde emocionante aqui, minha gente. Você que ficou até o final, eu tenho certeza que você vai ser edificada, que você foi edificada com esse testemunho. Maravilhoso. Deus, ele tem uma forma de trabalhar na vida de cada um. E eu glorifico o nome do Senhor por tudo que ele tem feito nesses episódios, com essas mulheres tão disponíveis para o agir de Deus. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco, por estar até o final. Quero te pedir mais uma vez que você curta, que você comente, que você envie para mais um, que você nos apoie. Siga a gente na rede social, @Geradas para o Milagre. Será um prazer, uma honra ter você conosco. Nós estamos sempre ali postando frases, falando algo da parte de Deus, te encorajando a viver o teu propósito, viver a tua missão. Essa é a nossa missão aqui, despertar em você algo novo da parte de Deus. Até logo!